E aí pessoal, tudo tranquilo? O vídeo de hoje é mais um Marcos Responde, o programa onde eu vou responder as suas perguntas. Se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta, deixa aí embaixo nos comentários e quem sabe ela não aparece no próximo vídeo. Eu queria anunciar rapidamente que eu criei um grupo no Facebook pra gente discutir, trocar experiências e eu queria convidar todos vocês a participarem. O nome do grupo é Bariátrica Etc, igual ao canal. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então você vai lá, entra no grupo, a gente vai trocar muita ideia, trocar experiências e tamo lá. Outra coisa que eu queria falar muito rapidamente é, olha o meu look. I'm sexy and I know it. Gente, eu não lembro a última vez que eu usei uma blusa em cima da outra. Não que eu esteja magro, assim, nossa, como ele tá magro. Mas para um gordo é complicado você usar uma roupa em cima da outra, né? Porque uma já é o suficiente pra você ficar grande. Aí se você bota outra, aí você tá... esse cara tá abusando, hein? A última vez que eu usei uma blusa assim por cima da outra eu tinha 19 anos e foi num show da minha banda na época. Usar uma blusa por cima da outra é um negócio tão marcante na minha história que eu lembro exatamente o dia que foi. Olha só essa foto. Bons tempos, bons tempos. Mas diz aí nos comentários o que vocês acharam. Já tá dando pra usar uma blusa por cima da outra? Tá uma merda? Tá feio? Desiste, Marcos, não faz isso. Ou tá legal? Sem mais delongas, vamos para as perguntinhas. Eu não consigo fazer. Hello, darkness, my old friend. Vamos para as perguntinhas da semana. Tal de Patrícia. Mesmo com o estômago diminuído, tudo isso que você comeu cabe? Como assim? Para contextualizar um pouco, essa pergunta foi feita no vídeo em que eu falei sobre meter o pé na jaca. Se você não assistiu, pode ir lá, eu deixo, vai lá, assiste o vídeo, depois você volta para entender essa pergunta. Ou então você assiste tudo e depois você vai lá que você vai entender. Então, apesar do meu estômago estar bem menor e eu não conseguir mais comer um monte de coisa de uma vez, isso não quer dizer que eu não consiga comer várias porções ao longo do dia. Então eu consigo comer um chocolate, um biscoito, um amendoim e um refrigerante. Apesar de eu não comer isso tudo de uma vez, eu vou comendo durante o dia. Então quando eu tô no trabalho e compro essas besteiras depois do almoço, eu fico comendo até a hora de ir embora. Do mesmo jeito que eu fico cheio rápido, depois de meia hora eu já tô começando a ficar com um espaço livre aqui pra comer mais coisa. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Jéssica Roberto, por que você consegue beber 3 litros de refri, mas não consegue beber 2 litros d'água? Por que não fazer da prenda um hábito? Por que amendoim ao invés de uma fruta, por exemplo? Vamos lá. Por que eu consigo tomar 3 litros de refrigerante e não consigo tomar 2 litros d'água? Essa pergunta me lembrou muito uma pergunta que a minha mãe fazia quando eu queria comer besteira. Quando eu não queria comer, a minha mãe sempre falava: por que você não quer comer comida, mas se fosse um biscoito você comeria? E eu sempre dizia pra ela: mãe, comer biscoito, comer besteira não é uma questão de fome, é uma questão de vontade. E com a água acaba acontecendo a mesma coisa, porque água é bom, é gostoso, mas não tem gosto de nada. Então se eu tenho um refrigerante à minha disposição, certamente eu vou querer tomar o refrigerante ao invés de tomar água. É por isso que a melhor maneira de evitar que eu só tome refrigerante e não tome água é não comprando para casa. A questão de eu não conseguir tomar 2 litros d'água não tem nada a ver com o físico, é totalmente psicológica. Por que não fazer da prenda um hábito? Bom, só porque eu coloquei a comida saudável como uma prenda, não quer dizer que eu não vá tornar isso um hábito mais pra frente. Também não quer dizer que eu não queira tornar isso um hábito, mas eu tenho que trabalhar com a minha realidade. No momento, eu não gosto de comer, então, comer uma coisa assim que eu não gosto é uma forma de punição. Punição é uma coisa que a gente não quer para nossa vida. Então isso me obriga a cumprir as metas para eu não ter que sofrer a punição. Mas se você parar para pensar, se não fosse o nome prenda, ia ser uma questão de winning-winning, onde das duas formas eu ganho. Se eu conseguir cumprir as metas, ótimo. Se eu não conseguir cumprir as metas, eu vou comer uma coisa saudável. Também é ótimo. Então acaba sendo uma forma de eu me obrigar a experimentar esse tipo de comida que eu não gosto e quem sabe eu acabo gostando. Por exemplo, no último vídeo onde eu fiz a berinjela, na receita tinha pimentão, que era uma coisa que eu nunca tinha comido e que eu só de olhar eu já não gostava. Mas eu comi e eu vi que não tinha nada demais. Ok. Então já foi um progresso. Por que amendoim ao invés de uma fruta? Pela praticidade. Ponto. Eu sei que a fruta é muito mais saudável, que o amendoim é industrializado, que tem sódio, mas às vezes a praticidade acaba ficando em primeiro lugar. Quem me acompanha no Snapchat sabe que a Tamara agora entrou numa onda que tá querendo me fazer comer fruta e tá funcionando. Tá sendo igual criança mesmo, ela corta tudo bonitinho, dá quase na minha boca e não tem como não comer. Inclusive, nesse final de semana ela me fez experimentar kiwi, que era uma coisa que eu nunca tinha comido e não achava tão legal, mas é gostoso. Bruno Barros. Depois da cirurgia, qual foi a maior quantidade de comida que você já comeu e o que aconteceu?
Você passou mal ou algo do tipo? Então, Bruno, depois da cirurgia eu não comi nenhuma quantidade exorbitante de comida. Mas eu comi algumas coisas que me deixaram sim bem cheio. Eu não cheguei a passar mal propriamente dito, mas eu fiquei bem cheio mesmo. Por exemplo, se eu peço uma pizza aqui em casa, eu consigo comer 3, às vezes 4 fatias. Isso se eu não tomar refrigerante. Se eu tomar refrigerante, eu só consigo comer 2 fatias. E isso é o suficiente para me deixar cheio como se eu tivesse comido um rodízio inteiro. Outra coisa são os lanches de fast food. Normalmente, quando eu como fast food, eu peço sempre o sanduíche da promoção, aquele baratinho, sabe, que normalmente é menor, e ele dá conta. Mas de vez em quando a cabeça de gordo fala mais alto e eu resolvo pedir um lanche inteiro. Um sanduíche de tamanho normal já me deixa bem cheio. Normalmente, quando eu peço um trio, um combo, qualquer coisa dessas, eu não consigo comer tudo. Eu como o hambúrguer, tomo 3 goles do refrigerante e como um pouco da batata. Normalmente quando eu faço essas coisas eu fico bem cheio. Mas aí acontece uma coisa curiosa que antes da cirurgia, quando eu comecei a engordar, eu já era acostumado a sentir isso. Eu engordei exatamente porque eu comi sempre mais do que eu deveria e ficava muito cheio. Então, antes da cirurgia eu comia, passava mal, aí ficava deitado um pouco, sei lá, fazia digestão e passava. E com o passar dos anos eu me acostumei com essa sensação. Então hoje, quando eu como um sanduíche inteiro e fico muito cheio, eu já tô acostumado, porque é o que eu sentia antes de engordar. Eu não chego a passar mal de ter dumping ou qualquer coisa do tipo, mas eu fico bem cheio. Luiz Marim, você tem algum grupo no WhatsApp de bariátrica? Não, eu não sou muito fã de grupo no WhatsApp. Na verdade, eu acho que esses grupos normalmente tem muita gente conversando ao mesmo tempo e eu não consigo acompanhar os assuntos, então eu prefiro evitar grupos no WhatsApp. Mas eu criei o grupo no Facebook, então corre lá. Priscila Tardelli, você não tinha que comer algo saudável nesse vídeo? Priscila, não deixa passar uma, né? É verdade, eu tenho uns 3 pratos aí que eu preciso fazer para compensar as últimas semanas. Eu não esqueci, eu vou fazer esse vídeo, inclusive eu quero fazer um vídeo separado só com receita, de repente eu lanço ele em outro dia da semana. Já que eu tenho aí umas 3 semanas para pagar a prenda, então já dá para fazer uma nova série com Pagando a Prenda. Então aguardem, vai sair, Marcos comendo coisa saudável, em breve. Vilma Silva Lima, você come tudo? Pizza? Sim, eu como tudo. Não que isso seja uma coisa muito boa na minha vida. Claro que é, talvez não. Depende do seu autocontrole. A gente sabe que ele não é tão bom. Mas até que eu não tenho comido tanta pizza ultimamente. Por enquanto, o maior vilão da minha dieta ainda é o refrigerante. Vitor Campanini. Marcos, como vai? Vou bem. Antes da cirurgia, você tinha crises de depressão? Ou passou a tê-las depois da perda de peso? Já fez algum tratamento? Essas crises eu passei a ter depois da cirurgia, mas eu vou explicar o porquê. Porque quando eu pesava 163 quilos, a minha vida era uma depressão. I've come to talk with you again. Então eu não tinha crises, eu tava 24 horas por dia em depressão. Eu ficava em casa, trancado no quarto, olhando pro teto no escuro. Então depois que eu conheci minha esposa e fiz a cirurgia, comecei a emagrecer, aos poucos a minha autoestima foi melhorando e eu fui saindo dessa fase de depressão. E então, como eu não estava mais em depressão, eu passei a ter essas crises muito periodicamente. Mas isso é normal, todo mundo tem preocupações como contas para pagar, trabalho, perder peso. Eu acho que todo mundo tem os seus momentos de crise, de ficar triste, enfim. De qualquer maneira, normalmente essas crises que eu tenho, elas são inofensivas. Elas vêm, ficam uma semaninha, vão embora e depois tá tudo certo. Eu nunca fiz nenhum tratamento. Teve uma época em que eu até tomei um remédio para ansiedade, que a minha endócrino passou, mas isso foi o mais próximo que eu cheguei de fazer algum tipo de tratamento. Eu até pretendo, talvez, quem sabe, começar a frequentar um psicólogo, que eu não frequento e talvez isso seja uma coisa que esteja fazendo falta na minha vida. Guilherme Diniz. A única coisa ruim pra mim é a variação de humor. Você passou por isso? Guilherme, eu tenho sim algumas variações de humor, mas eu não sei se elas são causadas pela cirurgia. Como eu já vinha de um quadro de depressão anterior e eu tenho essas crises, eu não sei, pode ser que seja, pode ser que não, mas a meu ver eu acho que não tem nada a ver com a cirurgia. Pelo menos as minhas. E é isso aí, por hoje é só. Se você tem alguma pergunta para fazer para mim, você pode deixar aí embaixo nos comentários. Quem sabe ela não aparece no próximo Marcos Responde. Não esquece de se inscrever no canal, clicar em gostei, compartilhar esse vídeo, participar do nosso grupo no Facebook pra gente trocar uma ideia, trocar experiência e me seguir nas redes sociais. Eu vejo você na próxima segunda-feira. Até lá!